Qual é o seu entendimento sobre Deus? Quando alguém diz Deus, o Pai, qual é a imagem? Qual é a ideia que vem à mente? As pessoas geralmente me dizem que ele é o Criador, o grande chefe, o responsável. Quando pergunto sobre o Filho, as pessoas me dizem que é Jesus, o Salvador, o Redentor, o segundo no comando, meu amigo. Quando pergunto sobre o Espírito Santo, geralmente há um olhar de dúvida. Então, com um pouco de hesitação, dizem que é o Espírito de Deus, como um sentimento, uma força ou a consciência. As coisas se complicam um pouco mais quando pergunto sobre a Trindade. Você acredita que há 3 seres completamente separados, ou eles são um ser que pode assumir a forma e o papel dos outros? A resposta varia muito. O estudo de hoje é sobre Deus. Não vamos nos tornar especialistas em Deus. Não creio que seja possível para alguém ser um, mas estudaremos o que é revelado nas Escrituras sobre Deus. Vamos começar com Deus, o Pai. Veremos algumas passagens para cada um deles. Em João 14:9, diz que Jesus lhe disse: Estou há tanto tempo com você e você ainda não me conheceu, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como você pode dizer: Mostre-nos o Pai? Filipe pede a Jesus que lhe mostre o Pai, mas Jesus responde que quem o viu, viu o Pai. À primeira vista, isso nos dá a impressão de que o Filho e o Pai são exatamente a mesma pessoa. Mas a experiência me ensinou que nunca devemos pegar apenas uma parte da Bíblia e criar uma ideia teológica completa. Coloque isso no fundo de sua cabeça e vamos continuar. Em segundo lugar, essa passagem também nos diz que o Pai e o Filho têm personalidades e caráter semelhantes, a ponto de que quem vê o Filho, vê o Pai. No Salmo 1041:27 diz que todos esperam em ti para que lhes dês o alimento a seu tempo. Essa passagem descreve como toda a criação espera no Senhor para seu sustento. É Deus, o Pai, que mantém todo esse sistema em funcionamento. O sol que nasce todos os dias, a chuva que cai, as plantas que crescem e todo o ciclo da vida. Em Deuteronômio 4:35 está escrito: A vós foi mostrado para que soubesseis que o Senhor é Deus. Não há outro além dele. Aqui, novamente, temos outra dica de que Deus é apenas um, não há outro. Vamos deixar Deus Filho por último, pois precisaremos nos concentrar um pouco mais nele. Vamos dar uma olhada no Espírito Santo agora. 2 Samuel 23:2 diz: O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra estava na minha língua. O Espírito Santo é aquele que inspira o povo de Deus. João 14:26 diz: Pedirei ao Pai e ele lhes dará outro ajudador para que fique com vocês para sempre. O Espírito Santo é o nosso ajudador e nosso professor, que nos ajudará a lembrar de todas as coisas que Jesus nos diz em sua palavra. Em 1 Coríntios 12:7, aprendemos que é o Espírito Santo que nos dá diferentes dons de sabedoria, conhecimento, fé, dom de cura, milagres, profecia e assim por diante. O que eu acho interessante é que em Isaías 63:10 é uma das passagens que nos dá o tipo de descrição das características do Espírito Santo, que se distingue da ideia de que o Espírito Santo não passa de uma forma inconsciente, uma força inconsciente. Ela diz que podemos entristecer o Espírito Santo. Com todas essas passagens, aprendemos que o Espírito Santo é aquele que nos inspira, é nosso ajudante, nosso professor, aquele que está conosco neste momento, aquele que nos dá diferentes dons. E ele não é apenas uma força, como em Guerra nas Estrelas. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Agora vamos dar uma olhada no Filho. João 1 diz que, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aqui João usa uma linguagem que era familiar para seu público na época, mas muito pouco familiar para nós hoje. Logos é uma palavra grega que traduzimos como verbo. Essa foi a melhor tradução em inglês que conseguimos encontrar. Mas ela não explica totalmente a maravilha do que essa palavra realmente significa. Mas antes de chegarmos lá, vamos entender quem é o Verbo. Devemos sempre permitir que a Bíblia explique a si mesma o máximo possível. Caso contrário, a interpretação humana pode ser perigosa. Antes de continuarmos com os versículos de 1 a 3, vamos para João 1:14, onde está escrito: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Por essa passagem fica claro que o Verbo é Jesus. Agora vamos continuar lendo João 1:3, mas agora com o entendimento de que o Verbo é Jesus. Assim, no princípio era Verbo Jesus e o Verbo estava com Deus. E o Verbo também era Deus. Ele, Jesus, estava no princípio com Deus. Isso se repete. Todas as coisas vieram a existir por meio dele. Isso é muito importante.
O ele aqui ainda é Jesus. E além dele, nada do que veio a existir existiu. Percebeu isso? Não apenas essa parte está nos mostrando dois seres separados, mas também está dizendo que o Criador de todas as coisas é, na verdade, Jesus. Para algumas pessoas, isso é chocante. A maioria acredita que o Pai é o Criador, e isso não está completamente errado. Voltaremos ao assunto. Vamos confirmar o que acabei de lhe dizer. Colossenses 1, 15, 17. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque por ele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam governantes, sejam autoridades. Todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele todas as coisas subsistem. Se você ler um pouco antes dessa passagem, verá que ela está claramente falando de Jesus. Vou abrir um pequeno parêntese aqui. A tradução em português para a palavra primogênito pode ser um pouco confusa, pois dá a impressão de que foi o primeiro a ser criado. Por essa razão, alguns acreditam, e inclusive temos denominações inteiras que não acreditam que Jesus é Deus por causa dessa descrição. Mas esse não é o caso. Ele é o primogênito ou o único filho gerado em um sentido de aliança, não em um sentido ontológico. Essa passagem é do livro The Heavenly Trio, o Trio Celestial, de Ty Gibson. Agora vamos voltar ao ponto principal desta lição. Jesus é o nosso Criador. Essa é a razão pela qual João usou a palavra logos. Em grego, significa que a palavra logos pode fazer com que as coisas passem a existir a partir do nada. Ele fala e as coisas simplesmente aparecem. Mas, como eu disse antes, não é errado dizer que o Pai também é o Criador. E aqui está o porquê. Vamos entrar na Trindade e você entenderá. 1 João 5:5-8. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só pela água, mas pela água e pelo sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Porque três são os que dão testemunho: o Espírito e a água e o sangue. E estes três concordam. Algumas versões da Bíblia terminam dizendo que os três são um. Ainda assim, parece estar dizendo também que os três são entidades ou seres completamente separados. Há três que testificam e os três concordam. Coloque isso no fundo de sua mente também. A seguir, Gênesis 1:26. Observe os detalhes. Então, disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Vou repetir. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Você notou o plural? Se Deus é um só, com quem ele está falando? Há uma ideia teológica por aí porque eles não conseguem aceitar que Deus seja mais do que um. E posso entender perfeitamente o motivo, mas eles acreditam que Deus estava falando com os anjos. Para mim, isso é muito problemático e por vários motivos. Primeiro, nós também seríamos feitos à imagem dos seres criados. Segundo, isso significaria que Lúcifer e os anjos caídos poderiam procriar? Em Mateus 22:30, Jesus parece estar dizendo que os anjos não podem procriar. Acredito que Jesus estava falando com o Pai e o Espírito Santo. E é aqui que eu digo que não é errado dizer que o Pai e o Espírito Santo também são criadores, pois eles estavam todos juntos. Mas quem fez a ação de dizer, e haja luz, e houve luz, ou moldou nossos corpos de barro foi, na verdade, Jesus. Voltando à Trindade, veja esta passagem. Batizado que foi Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus. E viu o Espírito Santo de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3:16, 17. Nessa passagem, vemos a presença de todos os três ao mesmo tempo e no mesmo local. O Filho estava na água, o Espírito Santo veio como uma pomba e a voz do Pai veio do céu, não o Espírito Santo. Três seres separados ao mesmo tempo, no mesmo lugar, muito claro. E esse é o nosso Deus. Para resumir todo esse estudo, acredito que a Trindade são três seres completamente separados, mas uma única essência. Não sei como explicar isso, mas eles funcionam em completa harmonia e união de propósito e intenção. Por esse motivo, Jesus diz que se vocês me viram, viram o Pai. Eles escolhem ter funções diferentes, embora eu saiba que eles podem fazer a função um do outro a qualquer momento que desejarem. O Pai é o nosso mantenedor, o Filho é o nosso Criador, Redentor e Intercessor.
O Espírito Santo é nosso guia ou consolo. Ele está presente conosco neste exato momento. Não há hierarquia, como se o Pai fosse superior ao Filho e o Filho superior ao Espírito Santo. Mas eles escolhem se submeter um ao outro e glorificar um ao outro. Eles são iguais em tudo. Co-Deus, co-eterno, co-criador. E foi isso que Deus nos revelou. Esse é o nosso Deus.